Abra comigo a sua Bíblia, por favor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 4, versículo 1. Segunda Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Quem encontrou aí, diga amém. Glória a Deus. 2 Coríntios 4, 1 diz assim: portanto, visto que temos este ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos à consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravo de vocês por causa de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Amém? Você que está em pé pode sentar. Vamos fazer mais uma oração? Pai, eu quero agradecer ao Senhor por Tua palavra, pelo privilégio, a oportunidade que temos de cultuar ao Senhor, de entregarmos a Ti a nossa adoração, de recebermos, ó Deus, do Senhor, meu Pai, aqui um despertar em nosso espírito, acerca dessas crianças que foram alcançadas nessa cidade. Senhor, como nós já lançamos o desafio ali aos pastores, aos líderes dessa cidade, Senhor, que essa colheita, Pai, ela possa acontecer em unidade, porque nós não estamos, Deus, interessados em crescer ou aumentar ou fazer conhecido o nome de uma denominação, mas importa que o Senhor cresça e que a gente diminua, Senhor, e essa é a verdade dos nossos corações. Nesse dia, vermos um povo que se reúne diante do Senhor em ação de graça, confessando o Senhor, crendo no Senhor e em tudo que o Senhor tem para fazer. Então, Pai, fale conosco por meio da Tua palavra e que nós possamos aqui nessa noite sairmos com a convicção e a certeza de que nós somos chamados a carregar a Tua glória e a Tua presença de uma maneira poderosa e que nada, Senhor, venha atrapalhar esse agir do Senhor nas nossas vidas. É o que te pedimos em nome de Jesus. Você concorda? Diga amém. Amém. Queridos, eu quero compartilhar hoje com vocês essa palavra que queimou no meu coração de uma maneira especial nessa semana, entendendo todo o movimento de Deus e aquilo que Deus está fazendo. Partindo de algo e relembrando algumas coisas que nós já ministramos aqui nas semanas passadas. A primeira delas é de que nós entendemos e compreendemos que para se tornar alguém como filho de Deus, uma filha de Deus, nós precisamos receber o Senhor Jesus nas nossas vidas. E quando a gente diz aqui que essas crianças fizeram uma oração de confissão e que elas confessaram a Jesus, nós estamos dizendo, não é que elas se tornaram automaticamente e imediatamente membros de uma denominação. Elas entenderam pela revelação da palavra que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E por causa disso, elas então oraram e disseram: Jesus, entra no nosso coração e faça em nós aquilo que o Senhor deseja. Então, quando nós fazemos isso, nós recebemos de graça, sem preço algum, para nós a salvação e o privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. Foi isso que lá em João capítulo 1, verso 12, eu ministrei aqui nas semanas atrás, falando que acontece, porque todos aqueles que creem em Jesus, que recebem Jesus, se tornam filhos de Deus. E aí é interessante a gente voltar um pouquinho também, algumas semanas, e eu falei que essa escolha e esse poder, ele não acontece simplesmente porque nós escolhemos
e nós fazemos de forma voluntária ou deliberada por causa da nossa capacidade. A Bíblia diz em João 15,16 que Jesus fala o seguinte: não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vós, para que vocês vão e dê frutos. E eu fiquei com essas duas palavras já há mais ou menos umas 3 semanas, pensando sobre o que é se tornar filho de Deus e o que é ser escolhido por Deus. E aí eu pude entender, e o Senhor começou a ministrar no meu coração de maneira muito graciosa, que nós apenas não fomos chamados para nos tornar filhos, e não fomos escolhidos apenas para nos tornar filhos, mas nós somos escolhidos para carregar algo. E esse versículo 7 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, ele ficou a semana toda, eu acordava, dormia, e o Espírito Santo falava no meu coração: mas nós temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder que tudo excede, provém de Deus e não de nós. E eu ficava: Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? O que o Senhor quer compartilhar com o teu povo e com a tua igreja? E o Senhor foi muito pontual com essa oportunidade que Ele nos deu de caminhar com a PEC durante essa semana, porque Ele me fez enxergar a essência dessa palavra. Porque muitas vezes nós pensamos que fomos chamados e escolhidos por Deus, e tudo bem, o Senhor nos faz filho, nós somos chamados e fomos salvos, mas existe um propósito, e esse propósito é carregar aquilo que Deus coloca dentro de nós, como esse tesouro precioso. E esse tesouro precioso, ele não pode de maneira alguma ser confundido por nós, e nós não podemos esquecer daquilo que Deus colocou em nós. Caminhando com os irmãos da PEC, de um lado para o outro essa semana, vindo em escola, indo em igreja, visitando um lugar, eu tive a oportunidade de conversar muito com o pastor Sebastião. O pastor Sebastião é um senhor de aproximadamente 70 anos já, 65 anos, casado, deixou a esposa dele, mora lá no Espírito Santo, andou quase 1000 quilômetros para ficar aqui uma semana, sem saber onde ia dormir, sem saber o que ia comer, sem saber o que ia acontecer. Mas foi ali com o coração queimando, que muitas coisas que a gente compartilhou, eu fiquei olhando, e o que mais me impressionou não foi toda a técnica, toda a metodologia que o pastor Sebastião tinha de contar as histórias para as crianças e de envolvê-las naquele enredo da história. Não foi a forma, talvez assim, tão desprendida de falar com as crianças e de alcançar o coração das crianças. O que me chamou a atenção na vida do pastor Sebastião foi que muitas vezes que nós conversamos, quando a gente começava a falar de amar as crianças, de pregar o evangelho para os pequeninos, de amar os perdidos, os olhos dele se enchiam de lágrimas. E ele começava a encharcar os seus olhos com lágrimas, e eu, nas poucas oportunidades que tive, eu falava com ele: ô pastor Sebastião, se o senhor puder fazer uma oração por mim, faça uma oração para que o Senhor me dê olhos cheios de lágrimas, para que quando eu falar do amor do Senhor, para que quando eu for falar com pessoas, para que quando eu for transmitir a Tua palavra, eu entenda que há um tesouro precioso dentro do meu coração, e que esse tesouro não tem a ver com a excelência ou com aquilo que eu apresento aqui fora, mas tem a ver com a realidade do que o Espírito colocou dentro de mim, assim como está colocando dentro da sua vida. E o grande desafio para nós nesses dias, meus irmãos, é nós entrarmos novamente em um lugar de sensibilidade com Deus, num lugar de relacionamento com Deus, onde os nossos olhos se enchem de lágrimas pelo simples, não se enche de lágrimas por causa dos problemas, das dificuldades ou dos desafios que a gente enfrenta, mas se enche de lágrima de saber que nós estamos diante da presença daquele que deu a vida por nós, de termos novamente a sensibilidade de saber que nós estamos falando com Ele, que Ele está falando conosco, e que esse primeiro amor, essa chama está queimando dentro de nós, como alguém que tem consciência de que há um tesouro muito precioso colocado dentro de nós. Sabe aquela coisa que faz o nosso coração bater mais forte, aquela sensação que você tem que parece que o seu coração está disparado, que te falta palavras e que te falta ar? O que eu pedi ao Senhor essa semana foi: Senhor, que eu desperte novamente dentro do meu coração a sensibilidade de encher os meus olhos de lágrimas, não por causa dos meus problemas, não por causa das minhas dificuldades, não por causa dos desafios que tenho, mas por causa da sensibilidade de saber que quando eu dobro os meus joelhos, o Senhor fala comigo, e eu ouço o Senhor falar comigo. Nós precisamos voltar a este lugar. E foi exatamente refletindo sobre essas coisas que eu me lembrei da frase do Charles Spurgeon. O Charles Spurgeon, ele fala assim, que quando ele olha para o cristão toda vez que ele pensa no cristão que ele deveria ser, ele sente vergonha do cristão que ele é. Todas as vezes que ele pensa no cristão que ele deveria ser, ele sente vergonha do cristão que ele é. Isso ele falou há quase 400 anos atrás, 300 anos atrás praticamente, no século XVIII.
o príncipe dos pregadores. E eu gostaria de te perguntar e fazer essa reflexão com você. Se você pensar hoje na vida cristã que você leva, você está satisfeito? Ou você sente vergonha daquilo que você vive hoje? E eu não estou aqui para poder te acusar, sabe? Não estou aqui para falar que eu estou em uma condição melhor que você. Mas eu estou aqui para te dizer que nós temos um tesouro guardado em um vaso de barro que somos nós. E esse tesouro precisa ser admirado, apreciado, zelado. O que faz um homem largar lá a sua esposa com 65 anos, aposentado, para vir amar pessoas que ele talvez nunca mais vai ver? De dedicar um tempo com pessoas que talvez nunca mais ele vai encontrar, né? Queira Deus que não, porque ele já falou que vai voltar no final do ano. Mas o que faz alguém se mover para este lugar, se não a consciência de que há um tesouro? E talvez hoje o que Deus está nos chamando a refletir é sobre a real dimensão daquilo que carregamos. Então, se eu entendo que eu fui chamado para ser um filho de Deus, escolhido por Deus, e tem um tesouro dentro de mim, eu preciso dimensionar aquilo que me foi entregue. E a primeira coisa que um ministério requer de nós é ter a consciência correta do que Deus nos chamou a fazer com esse tesouro. O apóstolo Paulo, ele começa aqui dizendo: olha, irmãos, portanto o quê? Se você voltar lá no capítulo 1 da segunda carta de Paulo aos Coríntios e andar no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, você vai ver Paulo falando com a igreja algumas coisas importantes. A primeira dela, no versículo 3 do capítulo 1, é que ele diz assim: bendito seja o Deus Pai de toda consolação. 2 Coríntios 1, 3, 2 Coríntios 3. Ele fala: esse Deus, né, a graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor Jesus. Verso 2 Coríntios, esse é primeiro. Pai de toda consolação, aquele que nos consolou e nos dá, olha lá, bendito seja o nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. Verso 4, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulação. Paulo está dizendo para aquela igreja: olha, nós temos um Deus, um Pai, que nos entregou algo, que nos confiou algo, Ele nos deu uma consolação, e essa consolação que eu e você recebemos, no momento da nossa tribulação, não é apenas para satisfazer o nosso ego, não é apenas para dizer para nós: olha, agora você pode descansar porque Deus está cuidando de você. Não, é para que com a consolação que você recebe, você possa consolar aqueles que também estão passando por tribulações, e por lutas, e por dificuldades, e por problemas. E aí Paulo começa a dizer isso para esses irmãos em Corinto, falando sobre agora a sua nova vida, sobre os seus planos, sobre o perdão. Mas a partir do capítulo 2 ele fala sobre um tempo muito importante. Ele fala sobre aqueles que são os ministros da nova aliança. E sobre os ministros da nova aliança, Paulo começa a dizer: olha, lá no tempo de Moisés, quando a glória era revelada, lá naquele tempo, né, Moisés vinha e ele revelava a sua glória, Deus revelava a glória a Moisés, mas isso já passou, essa antiga aliança já acabou. Agora nós somos ministros de uma nova aliança. Agora nós não andamos mais precisando andar com o rosto coberto, como aqueles que têm que esconder algo. Não, nós andamos com o rosto descoberto, para mostrar que a excelência da glória que nós manifestamos, o tesouro que carregamos, não tem a ver com aquilo que somos aqui fora, mas tem a ver com aquilo que Deus está fazendo aqui dentro, tem a ver com a revelação de quem Deus é. E aí quando você pega o capítulo 3, o apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, no versículo 8, se você abrir, ele vai falar sobre essa glória da nova aliança, e ele fala assim: não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe a condenação, o que ele está dizendo? Se naquela época, quando eu me revelei, quando a minha glória veio, quando eu me manifestei a Moisés, Moisés trouxe a lei, e a lei trazia a condenação por causa do pecado do povo, se foi glorioso isso, verso 9, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Mais glorioso será sob essa nova aliança. Que nova aliança? Que agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a lei, mas andam segundo o Espírito. E essa justificação que vem por meio de Cristo Jesus nos faz então o quê? Verso 10: pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória. Antes foi glorioso, realmente foi tremendo o que Deus fez no ministério ou na aliança antiga.
Mas agora, isso já não existe mais. Por quê? Porque agora Deus nos tornou ministros de uma nova aliança e de uma glória muito maior. Aquela glória que existia com Moisés já não existe mais. E olha o que diz o verso 10. Mas agora não tem nem comparação à glória que nos é insuperável. Nós temos uma glória que é insuperável. E dentro dessa glória que é insuperável, olha o que diz o verso 11. E se o que estava se desvanecendo, ou seja, se acabando, manifestou com glória, quanto maior será a glória do que é permanente. Deu para você entender isso aqui? Se aquilo que iria perecer, se aquilo que estava desvanecendo, se aquilo que iria acabar, se aquilo que era transitório, se aquilo que era passageiro, se manifestou com glória, meu irmão, você não tem noção do que será com aquilo que vai permanecer para sempre. Aquilo que está dentro de nós, o tesouro que Deus colocou dentro de nós, é um tesouro que permanece para sempre. O ladrão não rouba, a traça não corrói, ninguém pode tirar aquilo que Deus colocou dentro de nós. Portanto, Paulo começa a dizer, no verso 4, e aqui eu quero entrar na palavra já para a gente participar daqui a pouquinho da ceia. Portanto, diante de todas essas coisas, visto que temos este ministério, eu quero abrir um parênteses aqui para a gente entender uma coisa muito pontual e importante. Nós temos um ministério, amém? Quem tem um ministério aí? Vixe, poucas pessoas. Vou perguntar de novo, quem tem um ministério aí? Assusta às vezes, né? Eu tenho um ministério? Será que eu tenho realmente um ministério? Muitas pessoas se assustam. Por quê? Porque mistificaram demais o ministério. O que é ter um ministério? Paulo está dizendo aos coríntios ali, dizendo, meus irmãos, portanto, visto que temos este ministério, ele está dizendo assim, ó, nós somos chamados para um lugar. E qual lugar que nós somos chamados? Para o ministério. Qual que é o ministério? Servir a todos. Só que aí parece que Paulo vai lá na frente, né, em Coríntios, para explicar qual que é o ministério. Em 2 Coríntios 5,18 ele diz, visto que Deus nos reconciliou com Ele, Ele não apenas nos reconciliou, mas Ele nos deu o quê? Por favor, irmão, me ajuda aí. 2 Coríntios 5,18, Ele nos deu o quê? De quê? Não é o ministério do pastor, não? Não é o ministério do louvor? É o ministério do pastor de jovens. Do pastor de casais, é esse? Não. O ministério da reconciliação. O que é o ministério da reconciliação? É o ministério que para quem é casado sabe lidar com ele todo dia, né, irmão? Todo dia os casais praticam o ministério da reconciliação. É assim ou não? É só lá em casa. Todo dia nós praticamos o ministério da reconciliação. Mas esse ministério da reconciliação aqui é o ministério de anunciar, olha, vocês estavam afastados, distantes de Deus, longes do Senhor. Todos vocês estavam condenados, Romanos 3,23, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E para aqueles que pecaram tem um salário, Romanos 6,23 diz, o salário do pecado é a... Mas aí veio o ministério da reconciliação, que Deus não apenas nos reconciliou com Ele, mas Ele nos deu o ministério da reconciliação. Para aqueles que mereciam a morte, Deus falou assim, agora eu vou dar a vocês um dom gratuito, o presente de Deus, a salvação por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós somos chamados para exercer o ministério da reconciliação. Então o que Paulo está falando? A primeira coisa é que existe um ministério, e esse ministério que existe, ele existe por causa da nossa capacidade, é assim? Por causa que você fala bonitinho, direitinho, é assim? É pela misericórdia de Deus. 2 Coríntios 4:1, só no primeiro versículo. Eu preciso ter a consciência do que é o ministério. Eu preciso ter a consciência que isso existe por causa da misericórdia de Deus. Não é por causa de nós mesmos. E à medida que eu entendo isso, eu me entrego para esse ministério. Eu vivo a realidade desse ministério da reconciliação. Por quê? Porque eu entendo que é pela graça de Deus. E se é pela graça de Deus, eu preciso entrar na consciência que Jesus ensinou lá em Lucas 7,47. Ele diz que quem muito é perdoado, muito ama. Você foi muito perdoado? Eu fui, irmão. Eu fui muito perdoado. Quem muito é perdoado, muito ama. Jesus está falando assim, a medida de amor que você vai ter por mim, é a medida da consciência que você tem do quanto eu te perdoei. Quanto eu te perdoei? Quanto custou o perdão de Jesus para as nossas vidas? Essa misericórdia não depende de nós.
Logo, nós temos que ter aqui na sequência do versículo, o apóstolo Paulo diz: irmãos, se você entende que há um ministério, se você entende que é a misericórdia de Deus, não desanima. Ah, irmão, como é difícil isso, né? Quantos de nós, muitas vezes, não desanimamos no meio da caminhada? Quantos de nós, no meio da caminhada, não pensamos sobre parar, sobre não continuar, sobre não permanecer? Mas o Senhor nos chama ao quê? A não desanimar. Por que a gente não pode desanimar? Por que a gente não pode desanimar? Porque no tempo certo, no tempo próprio, Gálatas capítulo 6, 9, e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo próprio, no tempo oportuno, nós colheremos, se tem alguém que está querendo colher algo de Deus aí? Tem? Então diga assim: se eu quero colher algo de Deus, eu preciso permanecer firme naquilo que eu acredito. Amém? Eu recebi um ministério, você recebeu um ministério, temos um tesouro dentro de nós, mas qual que é o problema? Muitas vezes nós desanimamos no meio do caminho, porque nós não enxergamos, nós não vemos, parece que algo está distante, que algo não vai acontecer, mas se temos o ministério da reconciliação, se temos a certeza que foi a misericórdia de Deus que nos alcançou, logo nós vamos permanecer firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. 1 Coríntios 5:58, 15:58, melhor dizendo. Não é vão. Agora, o que você também precisa fazer? Olha o que diz no verso 2, 2 Coríntios 4. Meus irmãos, se você entende isso antes, então, renuncie aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não use de engano, nem torça a palavra de Deus. Eu fiz questão de buscar ali um texto original dessa questão de torcer, né? A NVI tem essas coisas. Tem algumas palavras que ela muda um pouco de sentido, né? Mas a palavra original ali, em vez de torcer, é não adultere. E adulterar em grego é dolo. Não falsifique intencionalmente o sentido e o conteúdo das coisas. Não falsifique, não adultere a palavra de Deus. Não mude a palavra de Deus. Não faça recair dúvidas sobre aquilo que é inteiro e íntegro. Então o que Paulo está nos chamando a fazer é o seguinte: se você tem um ministério, se você entende a misericórdia de Deus, se você não está desanimando, então renuncie a qualquer tipo de procedimento e conduta que não diz respeito àquilo que você carrega, que não diz respeito àquilo que você tem, porque você tem um tesouro aí dentro de você, amém? E quando isso acontece? Quando a gente tem maturidade, quando a gente tem solidez na palavra, quando existe no corpo da igreja, no corpo de Cristo, o fluir dos ministérios, né, dos encargos ministeriais. Efésios 4:11 a gente ama lá quando fala que Deus deu apóstolos, pastores, mestres, evangelistas, profetas. Mas tem uma realidade ali também no verso 14, Efésios 4. Está escrito assim, que Deus faz isso para que a gente não seja como um menino, para que a gente amadureça, para que a gente cresça, para que a gente não seja levado de um lado por outro por qualquer vento de doutrina. Então, se eu tenho consciência do que Deus me deu, eu não posso adulterar a palavra dele. Eu não posso macular ou manchar ou fazer recair dúvidas sobre aquilo que é íntegro. Eu preciso, o que mais? Paulo continua dizendo, expor de maneira clara a verdade. Veja bem, a verdade aqui não é a verdade de Paulo, não é a verdade do Roberto, não é a verdade da CEAF, é a verdade do Evangelho de Cristo, é a verdade do próprio Cristo, porque Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode nos libertar se não for a verdade. Conhecereis a verdade, que é Jesus, e a verdade vos libertará. Nada podemos contra a verdade, senão somente a favor da verdade. Paulo também escreveu isso em 2 Coríntios 13:8. Então o que você precisa fazer? O que eu preciso fazer? Nós precisamos manifestar um evangelho descoberto. No verso 4 Paulo diz, mas o nosso evangelho, ele está dizendo assim, o nosso evangelho, 2 Coríntios 4:4, o nosso evangelho está encoberto, e se está encoberto para os que se perdem. É para os que se perdem que o evangelho está encoberto. O que ele está dizendo? Sabe, às vezes a gente coloca tantas coisas, distorce tanta palavra, adultera tanto, modifica tanto, que, verso 3 melhor dizendo, que esse evangelho, ele está encoberto para os que estão perecendo. E aqueles que estão perecendo não conhecem o evangelho. Por quê? Porque nós cobrimos ele.
com tantas distorções. E o Deus dessa era, ou seja, Satanás, está cegando o entendimento dos descrentes, para que eles não creiam no evangelho que nós estamos compartilhando. E o que nós devemos então fazer? Verso 5, ele diz assim: mas não pregamos a nós mesmos. O apóstolo Paulo estava enfrentando uma luta, porque as pessoas estavam dizendo assim: Paulo está se aparecendo, Paulo está pregando ele mesmo. Se nós temos consciência do que carregamos, o que faz talvez, eu creio acreditar que é isso, né? O coração e as lágrimas nos olhos do pastor Sebastião, né? É a certeza de que ele está anunciando somente a Cristo. Se nós temos a certeza que estamos anunciando somente a Cristo, o nosso evangelho não vai estar encoberto. Porque nós não vamos estar preocupados a pregar a nós mesmos. Não vamos estar preocupados a falar sobre nós mesmos. Não vamos estar preocupados em dizer sobre nós, mas dizer sobre quem Cristo é em nós. Paulo falou: eu não estou aqui para pregar a mim mesmo, nós não estamos pregando a nós mesmos, verso 5. Quando Paulo escreveu a primeira carta, ele ainda fala algo. E hoje nós vivemos num tempo em que a gente quer saber tantas coisas, e eu não tenho problema nenhum quanto o conhecimento, quanto o saber das coisas. É importante demais. Eu fui questionado ontem algumas coisas trabalhando, né? Trabalhei ontem. E aí um colega assim comigo, a gente conversando, e ele é um cara muito estudioso mesmo, sabe? E a gente entrou numas viagens de conversar sobre um bocado de coisa lá, desde de culturas, de Talmud, de Freud, de tudo que você imaginar aí tem. E aí eu explicando para ele algumas coisas e conversando, e assim sempre pensando nessa palavra também: Senhor, eu não quero saber nada dos homens. Eu não quero que ele veja em mim nada que seja natural dos homens, mas eu quero que o Senhor tenha a oportunidade de se manifestar e de se revelar a Ele. Esse era o pedido do meu coração ontem. Às vezes a gente quer saber muito dos homens, e a Bíblia diz que nós temos que estar preparados para responder. Sabia disso? Mas não é segundo a ótica dos homens. 1 Pedro capítulo 3 verso 15, a Bíblia diz assim: esteja pronto, preparado para responder a qualquer um que te perguntar qual é a razão da vossa esperança. O ateu pode te chamar e perguntar para você: qual que é a razão da sua esperança? O kardecista, o budista, todos esses istas que tem aí, né? Espírita, enfim. Qualquer pessoa pode chegar a mim, a você hoje e perguntar: qual que é a razão da esperança que há em você? E eu te pergunto, o que você vai responder? Porque o teólogo fulano de tal me falou que essa é a razão da minha esperança? Não, porque eu estava estudando aqui e o doutor PhD em Espírito Santo me falou que essa é a razão da minha esperança? Não. Quando falaram com Paulo que ele estava querendo pregar ele mesmo, sabe o que ele diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, verso 2? Ele diz assim: eu nada quis saber entre os homens, eu nada quis me dar sobre o que estava acontecendo entre os homens, a não ser Jesus Cristo e este ressuscitado. Ele nada quis saber a não ser a Jesus Cristo. Hoje a gente quer saber tanto, quer saber tanto, quer saber tanto. Eu não estou dizendo que é errado você saber, nem ter conhecimento, nem adquirir conhecimento aqui, querido. Mas a verdadeira sabedoria, ela vem do alto, por meio da palavra de Deus. E quando nós buscamos essa sabedoria, Salomão diz isso em Provérbios, capítulo 3, ele fala várias vezes, ele diz: olha, busque a sabedoria, porque aquele que busca a sabedoria e encontrar, vai ser como um colar de joias pendurado em seu pescoço. A verdadeira sabedoria vem pela palavra de Deus. Nada queira saber a não ser a Jesus Cristo. Por quê? Porque a glória de Cristo se revela a você. E muitas vezes nós confundimos e temos esse medo, criamos esse hábito, né? O ministério, o púlpito, a plataforma. Hoje eu estava conversando com a irmã pela manhã, ela falando alguma coisa sobre o ministério, ela me fez entender. Até isso a gente acha que está errado. A gente acha que o ministério, ou a gente pensa que o ministério é alguém que está habilitado ou aprovado pelo corpo de liderança da igreja. E aí, como o pastor dá oportunidade às vezes para vir falar na oferta, para cantar, para servir na diaconia, para fazer alguma coisa, pronto, aquele dali está apto para o ministério. Todos nós somos chamados para o ministério da reconciliação. E eu estava entendendo isso com essa irmã, porque é uma coisa que nós construímos de maneira errada. Nós pensamos que o ministério tem a ver com o uso da plataforma, do púlpito. E lá no livro do Russell Norman Champlin, ele colocou uma frase de um erudito cristão do Novo Testamento, que ele falou o seguinte: durante toda a minha vida eu tenho tido um único desígnio principal: ver a Jesus Cristo e mostrá-lo aos outros. O ministério, o púlpito, a plataforma,
não é um lugar para a gente exaltar a nós mesmos. Não é um lugar para mostrar o quanto nós somos bons. Mas é um lugar onde vasos de barro estão sendo moldados pelo Senhor para transmitir o tesouro que há dentro de cada um deles. Essa é a realidade do ministério. Você carrega um tesouro, e eu quero contar uma história para você, para a gente caminhando para o fim. Tem uma história também lá que o Adam Clarke cita no livro do Russell Shedd. É um livro que eu amo, assim, sabe? É a Bíblia interpretada versículo por versículo. Eu quero que você preste atenção aqui, porque é um registro de uma história dos rabinos judeus. E essa história, ela fala mais ou menos assim, está registrada no Talmud. A gente não adota o Talmud, né, irmãos? A gente adota a Bíblia Sagrada, mas eu quero usar aqui como uma ilustração, para você entender o que essa palavra deve significar para o seu coração. Conta essa história, que a filha do imperador César, ela se dirigiu a um rabino chamado Josué, filho de Cananias. E então ela falou assim: quão grande habilidade é a sua em conhecer a lei, mas quão deformado você é. Ou seja, ela estava reconhecendo a capacidade de conhecer a lei, mas ao mesmo tempo estava dizendo como você é deformado, como você é errado, como você é feio. E aí então, ela diz que grande sabedoria existe em você, mas você é um vaso tão sórdido, tão mesquinho, tão ruim, tão feio. E aí o rabino replicou e disse para ela: diga-me, eu lhe rogo, de que são feitos aqueles vasos que se guardam os vinhos no palácio do imperador? E ela disse: de barro. E ele insistiu: e por que você, sendo tão rico, sendo tão poderosa, por que você guarda os vinhos nos vasos de barro, como qualquer um do povo também o faz? Porque os pobres também guardam em vasos de barro. Por que vocês não guardam em vasos de prata? Então aquela jovem pegou esse conselho, foi para o seu pai, o imperador César, e começou a persuadi-lo e a dizer: olha, nós precisamos guardar os vinhos nos vasos de prata. E o pai, depois de muita insistência, permitiu que ela assim o fizesse. Resultado: o vinho se tornou uma bebida muito ácida, impossível de ser bebida. E quando o imperador viu isso, ele se indignou e foi perguntar para sua filha: quem foi que te deu esse conselho? E a filha falou: foi Josué, o filho lá, o sacerdote, o rabino judeu lá, filho de Cananias. Então o imperador mandou chamar Josué, e Josué contou toda a história ao imperador, e falou assim: mas olha, imperador, vou te dizer mais uma coisa. E ele acrescentou uma sentença, e ele disse: a sabedoria e o estudo da lei não podem habitar em um homem bonito. E aí o imperador, muito indignado, fez uma objeção e falou: como? Existem inúmeras pessoas bonitas que têm feito grande progresso no estudo da lei. Mas o rabino voltou a dizer: se elas não fossem tão bonitas, elas teriam feito um progresso ainda maior. Porque o homem bonito não é humilde de mente. E por isso, mesmo, logo se esquece da lei inteira. Moral da história: o homem bonito, ele não é humilde de mente. Sabe o que esse rabino estava querendo ensinar para o imperador? Aquele que se considera ser alguma coisa, ele não é bonito de mente, ele não é inteligente, ele não é humilde de mente, porque ele está muito preso naquilo que ele é aqui fora. E ele diz: um progresso muito maior ele teria se ele fosse mais humilde. Nós podemos carregar algo, ou mostrar que carregamos algo por aquilo que somos aqui fora, mas o tesouro que Deus colocou dentro de nós, Ele colocou dentro de uma realidade. Nós somos vasos de barro. Quando Deus criou o homem, lá em Gênesis 2:7, Ele criou do barro. Sabe por que Paulo escreveu que nós somos vasos de barro? Para mostrar que o poder, que a glória, que a excelência de tudo o que acontece na minha vida e na tua vida não tem a ver comigo e com você, ou com a nossa capacidade aqui de fora, com a beleza daquilo que a gente apresenta aqui fora, mas tem a ver com que Deus escolheu habitar dentro de nós. No intensivo de louvor e adoração aqui com o Fábio Aposan, ele fez uma reflexão que eu nunca tinha pensado, e eu falei: eu quero carregar isso para a minha vida. Porque muitos de nós aqui já ouvimos assim na igreja desde pequenininho: o que você perguntaria para Moisés quando você encontrar com ele no céu? O que você perguntaria para Elias se você encontrasse com ele no céu? Cada um de nós fazemos uma projeção do que nós vamos querer ouvir dos grandes homens de Deus.
quando nós fomos para o céu, né? Estivemos na mesa ali com Abraão, com Isaac, Jacó. É assim ou não? Todo mundo já pensou isso? Já ouviu alguém falar isso? Eu morro de curiosidade para saber. Moisés, como foi abrir o Mar Vermelho? Moisés, como foi lá, cara? Você bateu na rocha, era só para tocar, saiu água, como foi aquilo? Moisés, como que era esperar todo dia a provisão de Deus e caiu o maná? Eu morro de curiosidade sobre isso. Mas aí o Fábio fez uma pergunta para nós assim que eu nunca mais quero esquecer na minha vida. Ele falou: imagina Moisés virando para você e dizendo: no meu tempo eu fiz tudo isso e o Espírito só era uma visitação. E eu te pergunto, e você? O que você fez? Porque agora o Espírito, ele é habitação dentro de você. Ele é esse tesouro que está dentro de você. Dá para entender isso? A gente admira os grandes homens da Bíblia por aquilo que eles fizeram. Na maioria, os da antiga aliança manifestaram uma glória, um poder de Deus sobrenatural. E nós queremos conversar com eles para entender como Deus usou todas essas coisas. Mas imagina nós chegarmos diante deles e eles disserem assim: cara, no seu tempo, vocês tiveram a dispensação do Espírito, vocês foram a morada do Espírito, Ele habitou dentro de vocês, a glória de Deus. Jesus deu a mesma glória que Ele recebeu do Pai, Ele deu a vocês. E aí me digam, o que vai acontecer? Nós temos esse tesouro em vasos de barro. O tesouro em vasos de barro, querido, nos reflete e nos faz pensar sobre uma coisa: a excelência não é nossa. Verso 7: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que tudo excede provém de Deus. A realidade que a gente precisa enxergar nesses dias é que nada é por nós, não tem a ver com a nossa capacidade. O ministério não é uma plataforma onde a gente sobe para poder mostrar as nossas habilidades. O ministério é um lugar de morte e de renúncia. Ah, pastor, mas eu não tenho um ministério. Ninguém vai sair daqui hoje falando isso mais, amém ou não? Todo mundo, diga comigo, todo mundo tem um ministério. Logo, eu tenho um ministério. Qual é? Da reconciliação. Seja instrumento de Deus para reconciliar filhos que estão perdidos. Seja o instrumento de Deus para mostrar que a glória não provém de você, mas provém de Deus. Tendo esse tesouro em vasos de barro, reconhecendo a sua fragilidade, irmão. Ninguém tem condição alguma de se colocar num lugar de que pode fazer alguma coisa por si mesmo. Lembra daquela canção que diz assim: Deus conhece minha estrutura, sabe o que estou fazendo? Parece que é difícil, mas Ele está nos vendo. Ele lembra que nós somos pó. Ele sabe as nossas limitações. E Deus, que poderia escolher habitar em tantos lugares, ainda assim Ele escolheu habitar nesse vaso de barro, nesse vaso frágil. Como lá em Jeremias 18 Ele falou: Israel, Jeremias 18:6, Ele diz: casa de Israel, vocês são como esse vaso de barro nas minhas mãos. Talvez a gente às vezes se quebra, a gente se decepciona, a gente se frustra, a gente para, a gente cai, a gente se levanta, mas como um vaso de barro, nós estamos apontando para um único motivo: manifestar o tesouro que está dentro de nós. Eu fiquei perguntando essa semana toda, eu falei: Jesus, como eu tenho tido a consciência de que eu tenho um tesouro dentro de mim? Como que esse tesouro tem sido guardado? Irmão, pensa, existe um tesouro dentro de você, existe um tesouro dentro de mim. E o que eu e você estamos fazendo com esse tesouro? E esse tesouro não é as riquezas dessa terra, é a presença, a doce presença do Espírito Santo, que nos leva em um lugar de sensibilidade, de intimidade e relacionamento, de comunhão com Deus, ao ponto de a gente saber que Ele está se manifestando. E quando a gente tem essa consciência, a gente não anda aí se gloriando. Talvez você vai falar: pastor, mas eu não tenho um grande testemunho. Ah, pastor, mas eu não tenho uma grande manifestação de Deus. Deus não realizou uma cura miraculosa na minha vida. Deus não me livrou do meio do tráfico, das drogas, da prostituição. Eu não sei. Talvez você pode dizer assim: ah, mas eu cresci no meio do evangelho. Como que eu vou ter um grande testemunho? Como que eu vou manifestar um grande tesouro? Meu irmão, se você entender que não tem a ver com gloriar-se a si mesmo, mas tem a ver com se gloriar na cruz de Cristo e reconhecer a cruz de Cristo, só isso vai ser suficiente. E eu quero terminar te perguntando de maneira clara: como você vai expor essa verdade? Algum tempo atrás a gente foi provocado aqui em 3 perguntas, e eu quero fazê-las para você, para a gente participar da ceia. Já quero convidar aqui os diáconos.
3 perguntas. Preste bastante atenção. Se existe um ministério que o Senhor nos confiou, se há um tesouro dentro de nós, eu preciso que você responda para você mesmo essas perguntas agora. Se não for você, quem vai ser? Se não for aqui, e não tem a ver com aqui, CEAF, se não for aqui, onde vai ser? E se não for agora, quando vai ser? Deu para entender isso? Eu quero repetir. Se não for você, quem vai ser? Se não for aqui, onde vai ser? E se não for agora, quando vai ser? Esse tesouro que está dentro de você não pode ficar escondido. Sabe o que a Bíblia diz sobre esse tesouro? Que é comparado ao homem que encontra o tesouro no campo. Ele vende tudo que tem, ele abre mão de tudo, compra aquele campo e sai para ir encontrar com aquele tesouro. Jesus está nos chamando nesses dias a abrir mão de um tanto de coisa que a gente pensa que é nosso, para poder encontrar o tesouro real e verdadeiro nas nossas vidas. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Quero que você ore aí. Talvez você já encontrou esse tesouro, ou talvez você ainda não encontrou esse tesouro. Você precisa encontrá-lo. Pai, o Senhor nos trouxe por meio da Tua palavra a consciência e a clareza diante do Senhor, e nós devemos recomendar a consciência de todos diante de Ti, de que há um tesouro muito precioso que nos foi entregue, e que esse tesouro, Senhor, diferente do que os homens fazem, que é esconder, que é guardar, que é proteger, ele precisa ser exposto, ele precisa ser mostrado ao mundo e anunciado por meio das verdades da Tua palavra. Então eu te peço que os meus irmãos e irmãs que estão aqui nessa noite possam desfrutar da realidade desse tesouro, porque o Senhor nos confiou um ministério de reconciliação, e esse ministério não é para ficar escondido entre 4 paredes, não é, Senhor, para ficar limitado a participar de uma reunião uma vez na semana, mas é, Senhor, para ser anunciado e declarado que só o Senhor é Deus. Nós não estamos aqui em vão, mas estamos aqui com um propósito de anunciar esse tesouro.